Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12, quero falar com você hoje, nesse momento da ministração da palavra de Deus, sobre 3 atitudes que sustentam o cristão nos dias difíceis. Amado, amada do Senhor, antes de trazer as aplicações que nós podemos aprender aqui, eu já quero dizer a você que a palavra do Senhor, ela nos traz ensinamentos preciosos que, se nós conseguíssemos colocar em prática, na sua essência, a nossa vida nunca mais seria a mesma. E que hoje, Deus ele fala com você assim: minha filha, abre os teus ouvidos e creia que você é capaz. Que você é capaz, porque eu te capacito, você é capaz de colocar a minha palavra em prática na tua vida para o milagre acontecer. É isso que Deus ele tem para nós. Muitas vezes as forças nos faltam, muitas vezes a tristeza nos abate, porque nós estamos assim, displicentes, dispersos em relação às coisas espirituais. Nos falta tanta coisa. Olha, você que chega agora no YouTube, seja bem-vindo. Os irmãos que ligam rádio agora em Pernambuco, seja muito bem-vindo. Eu sou Clarissa Técio, esse é o programa Manhã de Paz e nós começamos agora com a palavra de Deus. No momento todo especial em que o Criador do Universo, nosso Pai, nosso amigo, o médico dos médicos, o advogado fiel, o juiz justo, o todo-poderoso Deus do impossível, ele fala conosco. Então abre teus ouvidos espirituais para ouvir, em nome de Jesus. 3 atitudes que sustentam o cristão em dias difíceis. E antes de entrar e trazer essas aplicações para o nosso dia a dia, eu me perguntei, quando eu li esse versículo para trazer essa ministração hoje, eu perguntei assim: quando foi que Paulo escreveu isso? O que estava passando? O que estava acontecendo? Qual o contexto para ele chegar e falar de alegria, para ele falar sobre paciência na tribulação e para ele falar sobre perseverança na oração? Ele, aqui, visivelmente estava dando conselhos ao povo, aos romanos, aos cristãos daquela época. Ele estava aconselhando dessa forma, por quê? Foi a minha pergunta. E deixa eu falar para você respondendo esta pergunta. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. E ele escreveu para os cristãos que viviam naquela época em Roma. Roma, que era o centro político, cultural, muito forte naquele momento. Só que os cristãos que ali viviam em Roma estavam vivendo um momento muito tenso. Aí você pergunta, por que, irmã Clarissa, os cristãos estavam vivendo um momento tenso? Porque aquele ambiente estava se tornando cada vez mais um ambiente hostil, um ambiente difícil de viver. E Paulo, ele era conhecedor daqueles acontecimentos, e eu vou te contar o que acontecia. Paulo, ele já foi também avisando para os cristãos que eles seriam ainda mais perseguidos. Alguns anos depois dessa carta que Paulo escreveu, iria começar uma das perseguições mais violentas contra os cristãos na história. O imperador Nero, ele provoca um incêndio na cidade e acusa os cristãos mais lá na frente. E depois disso,
a perseguição se intensifica. Sabe o que ele mandava fazer? Ele mandava prender os cristãos. Muitos deles eram crucificados. Se coloque aqui dentro da história. Imagine você vivendo nessa época. Um imperador botou fogo na cidade, botou a culpa em você. E agora ele vai atrás de você para te matar, para te crucificar. Sabe o que ele fazia também? Ele costurava pele de animais nos cristãos daquela época e colocava os cristãos para serem devorados por cães. Sabe o que Nero fazia também com os cristãos? Ele queimava os cristãos vivos à noite para iluminar os jardins, ou seja, os cristãos serviam como tochas. Você lembra daquela canção assim, ó? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. É uma canção antiga. Tem outra parte que diz assim, ó. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Aí diz, ó meu Deus, reaviva a tua igreja. Oh meu Deus do céu. Era esse contexto aqui. O povo de Deus sofrendo. Perseguição cruel que transformava-se num verdadeiro espetáculo. Por isso que os cristãos daquela época ficaram conhecidos como um povo que tinha uma fé que sobreviveu. Uma fé que enfrentou tudo. Naquela época, a religião, a política, estava tudo misturado. O imperador, ele era chamado de Senhor, de Salvador, de Filho dos deuses. Aí sabe por que também os cristãos eram perseguidos? Porque os cristãos, eles diziam assim, não, só Jesus é o Senhor. Me parece um pouco com o que acontece, ou muito com o que acontece nos dias de hoje. Quando nós somos oposição ao que o mundo prega. O mundo diz assim, tudo pode. O mundo diz assim, saia do armário, não se reprima. Faça o que o seu coração mandar. Adore a sua carne. Seja servo dos prazeres. Ninguém é mulher, se nasce mulher. Eita Deus, é tão confuso que até para falar. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. É casal, é trisal, é quadrisal. Você pode se relacionar com qualquer coisa, com uma pessoa do seu próprio sexo, do sexo oposto, com a árvore, com um poste, com um animal. E a gente continua dizendo, não, só Jesus é o Senhor. E naquela época, era assim. Os cristãos não queriam reconhecer o imperador como filho dos deuses, como Senhor e Salvador. Eles diziam que Jesus era o Senhor. E o poder do imperador ficava ameaçado. O sistema religioso daquela época ficava ameaçado. Aí os cristãos eram perseguidos. Porque eles desrespeitavam dessa forma as autoridades. Porque eles não se dobravam. E por isso muitos foram presos, torturados, muitos foram mortos nas arenas, como eu cantei aquela canção. Eu estou falando aqui o contexto. Por que Paulo escreveu isso aqui? 3 atitudes do cristão em dias difíceis. E para falar sobre essas 3 atitudes para você hoje, eu preciso contar como Paulo escreveu. Em que contexto, em que momento, por que ele escreveu isso? Meu amado, minha amada, tinha muitas outras coisas também que aconteciam naquele momento. Vamos se situar aqui.
Sabe de que os cristãos eram acusados? De canibalismo. Os cristãos daquela época eram vistos como canibais. Aí você pergunta, ô irmã Clarissa, canibal não é aquela pessoa que come outra pessoa, que come carne humana? Sim. Porque os cristãos, eles afirmavam que, por causa da ceia do Senhor, obviamente, eles iriam comer ali o pão que simbolizava o corpo de Cristo. E como o diabo sempre gosta de distorcer as coisas, naquele entendimento, os cristãos eram canibais, porque afirmavam que se alimentavam do corpo de Cristo, mesmo nós sabendo que até hoje a gente faz isso numa simbologia. Então, você já entendeu aí um pouquinho o que Paulo passou com os cristãos romanos naquela época. E se você considera ser difícil ser cristão nos dias de hoje, imagina naquele momento onde ser cristão significaria perder tudo, inclusive sua própria vida. Eles eram pressionados a negar Jesus, a adorar o imperador, a se amoldar a uma cultura totalmente contrária ao que pregava-se por meio de Jesus Cristo, do Evangelho. Aí Paulo agora, dentro dessa situação, ele chega com uma orientação. Orientação que serviu para os cristãos naquela época, naquele dado momento. E que serve para mim e para você, ó, que cai como uma luva nos dias de hoje. Eu vou falar sobre 3 coisas, 3 conselhos, 3 direcionamentos que Paulo ele dá para aqueles irmãos romanos cristãos suportarem tudo que eles estavam vivendo. Amado, amada do Senhor, eu falei aqui sobre sofrimento. E talvez a sua vida também esteja cercada de sofrimentos. Foi avisado por Jesus: no mundo tereis aflições. Jesus, ele não deixa a gente desavisado, não. Embora ele não nos entregue um mapa completo, o plano completo, com minúcias em detalhes, ele dá pra gente um conforto pra gente enfrentar. Ele diz assim, ó, não pense que vai ser fácil, não. No mundo tereis aflições. Mas o que é que ele diz? Tende o quê? Parece que eu estou até ouvindo a igreja falar. Bom ânimo, alegria. Cabeça baixa não. Jesus está dizendo hoje, levanta a tua cabeça. Eu tinha avisado já. Você vai enfrentar e vai vencer. Aí depois, a palavra de Deus diz assim também, olha, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo também, as chamas não te deixarão em brasa. Ou seja, tem água, tem rio, você vai nadar, nadar cansa. Fogo esquenta, mas não mata, não te fere. Aleluia, aleluia. Aí Paulo chega assim dizendo, olha, eu sei o que vocês estão passando. Cristãos romanos que permanecem firmes, eu tenho aqui um recado para vocês. Primeiro, ele diz, alegrem-se na esperança. Aí você diz, mas me parece até algo incoerente, irmã Clarissa, porque se eu estivesse num lugar em que a minha família estivesse sendo procurada para virar tocha, para ser jogada numa arena cheia de leão, a última coisa que eu pensaria era em me alegrar. Mas como o evangelho, ele é considerado uma loucura para o homem sem salvação, mas para nós ele é poder de Deus, Paulo afirma que é possível se alegrar. Agora ele diz, onde eu devo me alegrar? Na esperança. Ele não está dizendo para eu me alegrar na circunstância, entenda. Porque eu não posso me alegrar. É impossível eu me alegrar na circunstância, no problema, numa porta que fechou.
Como é que eu vou me alegrar, irmã Clarice, que eu perdi meu emprego, meu marido saiu de casa? Como é que eu vou me alegrar se eu estou com tanto de contas para pagar? E já estou com 3 meses de conta atrasada. Como é que eu posso me alegrar se cortaram minha energia? Como é que eu posso me alegrar se o meu filho está cada vez mais rebelde? Como é que eu posso me alegrar com o governo do Brasil? Com esse presidente ímpio que nós temos hoje? Que rouba os velhinhos, que apoia o sistema de corrupção. Como é que eu posso me alegrar? Aí Paulo diz assim, opa, eu não estou mandando você se alegrar em nada disso. Não é alegria nas circunstâncias. É alegria na esperança. Esperança, meu amado, é a certeza baseada nas promessas de Deus. E sabe por que o cristão tem esperança? O cristão tem esperança porque sabe que Deus continua governando. O cristão tem esperança porque sabe que foi comprado por um alto preço e que Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte por nós. E o cristão tem esperança porque sabe que ele olha hoje para o mal na terra e ele sabe que o mal não vai vencer, embora pareça que esteja vencendo. Talvez você olhe para hoje, o contexto, e diga de hoje, diga assim: Senhor, parece que quem rouba é o que mais prospera. Parece que quem mente é o que mais cresce. Senhor, eu faço a tua vontade e nem tudo para mim dá certo, mas aí você começa a apontar, aquele lá, aquele cá, tá prosperando. Os inimigos estão vencendo. Inocentes estão presos e corruptos estão em plena liberdade. Injustiça. Quantas injustiças na terra? Quantas mulheres oprimidas por homens, seus maridos? Quantas mulheres dentro de casa vivendo sob um jugo de homens perversos, carrascos? Mulheres que vivem violência doméstica dentro de casa e que não têm força para denunciar, para buscar ajuda. Quanta injustiça, quantas crianças torturadas dentro do seu lar, quantas crianças padecendo nesse momento. Você olha, ai meu Deus, tanta injustiça. Aí a Bíblia diz assim, ó, não é para se alegrar no fato, na circunstância. Você precisa se alegrar, ó, na esperança, ou seja, na certeza de que Deus, ele não falha. Quando você olha para Deus, você diz assim: Deus, eu posso não entender, que a minha mente é humana, é frágil, é limitada, mas o Senhor é quem governa, tu és soberano. Você sabe que muitas vezes minha filha diz: mãe, eu não consigo entender isso. Eu tento explicar a ela algumas coisas sobre a vida e algumas coisas sobre Deus e o porquê Deus diz sim para algumas coisas e não para algumas coisas. E muitas vezes eu sento com a minha filha, principalmente a filha mais velha, Clarinha, e eu começo a conversar com ela e ela diz: mãe, eu não consigo entender. Eu digo: filha, é porque você só tem 16 anos, você ainda vai atingir um período de maturidade. Tem muita coisa que você não vai entender. Eu tenho coisas que eu não entendo ainda, mas filha, só confia. Só confia. A palavra de Deus é soberana. Um dia você vai entender. Deus está dizendo a você hoje, agora, você que me ouve no rádio, na Rádio Novas de Paz, você que está nesse canal, Rádio Novas de Paz no YouTube. Deus está dizendo a mesma coisa para você. Ele está dizendo assim: minha filha, você ainda vai chegar à maturidade, talvez um dia você compreenda, mas hoje você não compreende, então confia, apenas confia e descansa no meu amor, descansa no meu governo, descansa na minha soberania, descansa porque eu estou no controle de todas as coisas, até nas coisas que você considera impossível. Aleluia! Deus está mandando você descansar, você entendeu? Deus está mandando você descansar. Alegria na esperança. É assim: Senhor, eu estou confiando e esperando o Senhor agir.
Eu estou, será que você pode dizer, Senhor, eu estou esperando. Esperando. E eu vou me alegrar nisso. Aleluia, aleluia. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo agora, eu vou esperar. 9h15 nós vamos orar, estamos nos aproximando do momento da oração. Sou Clarissa Técio e você está na Rádio Novas de Paz. Eu estou falando sobre 3 atitudes que sustentam o cristão nos dias difíceis. A primeira atitude que Paulo ele diz aqui em Romanos 12:12 é se alegrar na esperança. Aleluia, não na circunstância. É você encontrar alegria em Deus, é dizer assim, eu tenho um dono, não tem problema. Aconteceu isso, mas o Senhor é quem governa. Aconteceu isso, mas o Senhor é quem comanda a história. A tempestade veio, mas o meu barquinho não vai naufragar. Isso é se alegrar na esperança. E você fica leve, você fica alegre. A segunda atitude que Paulo fala para os cristãos romanos que viviam períodos difíceis, queimados e viravam tochas para iluminar as noites no Império Romano. Os cristãos que eram jogados na arena para virar comida para leão. A segunda coisa que Paulo fala e que nós trazemos para os dias de hoje, que também sofremos bastante com as lutas, com as perseguições, com os problemas da vida, é ter paciência na tribulação. Deus está dizendo a você hoje, paciência, minha filha, paciência na tribulação. Oh, meu Deus! É possível, Jesus, é possível, irmã Clarissa Técio. Paciência, oh minha amada. Eu queria poder aí te dar um abraço agora e dizer, minha filha, tenha paciência em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo te abraça nessa manhã e ele diz assim, oh minha filha, tenha paciência, calma esse teu coração atribulado. Paciência na tribulação. Como assim? A qualquer momento alguém pode pegar eu e minha família e jogar na arena para os leões comer a gente. Como assim? Eu tô com 3 meses de conta atrasada, cortaram minha energia, meu marido saiu de casa. Como assim? Paciência na tribulação. Irmã Cláudia, você não sabe o que você está falando, eu perdi um filho. Você sabe do que você está falando? Ainda bem que Paulo escreveu isso aqui, num período dificílimo. E se ele fala, é porque existiam possibilidades disso aqui ser aplicado. Sabe o que significa a palavra? O termo também era usado na agricultura para falar do processo de esmagar uvas ou azeitonas, para extrair o suco da uva ou o óleo de oliva das azeitonas. Era isso que os cristãos estavam sofrendo? E é isso que nós estamos vivendo hoje. Pressão, tribulação, esmagamento. Aí Paulo lá em Romanos capítulo 5, ele fala sobre a tribulação. Sabe o que a tribulação faz? Essa pressão, esse esmagamento? A tribulação, ela produz perseverança. Ou seja, Deus ensinando você a não desistir tão fácil. Deus ensinando você a enfrentar, a continuar firme. Você sabe que isso que está acontecendo hoje na sua vida, se acontecesse há 5 anos atrás, você não aguentaria. Você desistiria. Mas hoje você está mais firme do que ontem. Talvez você diga, eu não suporto, mas Deus permitiu porque você suporta, porque Ele te forjou lá atrás, sabe? Tem muita coisa que eu olho na minha vida hoje e eu digo, Deus, se isso fosse há 5 anos atrás, eu dava uma carreira. Mas hoje eu estou mais madura. Por quê? Porque eu estou aprendendo com a tribulação a me tornar perseverante. E a perseverança, a palavra de Deus diz que produz um caráter aprovado e o caráter produz a esperança. Ou seja,
Deixa eu resumir isso aqui. Eu gosto de falar de uma maneira bem simples. Deus transforma a pressão em crescimento. A pressão em crescimento. Será que você pode dizer nesse momento, Senhor, me dá paciência? Porque Ele dá. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Você que está aqui no nosso canal, Rádio Novas de Paz do YouTube, você já compartilha, já vai compartilhando, já vai levando para mais alguém essa palavra. Vai levando para mais longe, vai pregando o evangelho e vai escrevendo também. Quando você escreve também, você ajuda a levar mais longe a palavra. Escreve aí, Senhor, me dá paciência. Você vai se lembrar, quando você olhar para uma situação da sua vida e você explodir, você não explodiu, porque o Senhor te deu paciência. Escreve numa atitude de fé. Senhor, me dá paciência. Você que está no rádio, se puder, entra no canal e escreve também. Se não puder, você só fala, Senhor, me dá paciência. Eita que eu tô vendo as donas de casa lavando prato, dizendo, Senhor, me dá paciência. Eita que eu tô vendo as esposas agora, no seu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar no estado de Pernambuco, no Brasil, dizendo assim, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. A palavra usada aqui significa permanecer firme sob pressão. Sob pressão. E deixa eu te contar aqui uma história muito linda. A história de Horácio Spafford. Horácio, ele viveu no século XIX. E enquanto isso, você vai dizendo, Senhor, me dá paciência. E presta atenção nessa história linda, belíssima, que eu me emocionei quando eu escutei, quando eu li. Esse homem, ele tinha uma vida estável, ele tinha família, ele tinha riqueza e ele tinha 5 filhos. Um dos seus filhos morreu ainda pequeno. Em pouco tempo, a vida desse homem foi atingida por uma sequência de tribulações, de dificuldades. Paciência na tribulação, paciência na tribulação. O menininho dele morreu quando ele ainda era bem pequenininho. Foi um turbilhão de sofrimento sobre a vida de Horácio Spafford, sua esposa e suas 4 filhas. Depois, ocorreu um grande incêndio na sua cidade em 1871 e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. E aí ele decidiu viajar com sua família para a Europa. Horácio, que já tinha perdido seu filho pequenininho, todos os seus bens, quando houve um incêndio na cidade, agora, por conta de compromissos no trabalho, ele decide enviar sua esposa e suas 4 filhas na frente, rumo à Inglaterra. E ele diz assim, eu vou ficar, que eu preciso resolver essas pendências do trabalho, daqui a pouquinho eu chego lá. Minha esposa, minhas filhas vão na frente. Durante aquela travessia ali no Atlântico, rumo à Inglaterra, ocorre uma outra tragédia na vida desse homem. O navio, onde estava a esposa de Horácio, onde estavam as 4 filhas dele, colide com uma outra embarcação e esse navio afunda. 4 filhas agora deste homem morrem no acidente. Dias depois, a sua esposa envia um telegrama com apenas 2 palavras, dizendo assim, sobrevivi, sozinha. Apenas a esposa de Horácio havia sobrevivido. As suas 4 filhas haviam morrido naquele acidente terrível. E ali, aquele homem agora embarca para encontrar a sua esposa, destroçado, despedaçado. Ele havia perdido seu filhinho quando era pequenininho. Ele havia perdido grande parte do que ele tinha no incêndio da cidade de Chicago. Ele agora perde as suas 4 filhas num acidente rumo à Inglaterra no cruzeiro. E agora ele, destroçado, viaja para encontrar a sua esposa, que sobreviveu sozinha àquele terrível acidente. Durante a viagem, amado, amada, me escute bem. O capitão do navio agora começa a conversar com Horácio e diz assim, olha, aqui, nesta parte do oceano, neste ponto em que você está, foi exatamente o local
que aconteceu o acidente com suas filhas e o navio afundou. Aquele homem que já estava num estádio de profundo sofrimento, agora ele desaba em lágrimas, quem sabe imaginando como tudo aconteceu, revivendo na sua imaginação aquela história. Eu imagino, porque sou mãe, como o coração dele, de pai, começou a imaginar como as suas 4 filhas tentaram sobreviver ali naquele ponto do oceano. Mas ele em nenhum momento afronta a Deus. Em nenhum momento ele desanima, em nenhum momento ele pensa em abandonar a fé. Pelo contrário, naquele ponto do oceano onde as suas 4 filhas sofreram aquele terrível acidente e morreram, ele pega um papel e ele escreve uma canção. E nessa história real, que se tornaria conhecida no mundo inteiro, Horatio Spafford, ele começa a escrever uma canção. Ele começa a escrever um hino naquele momento, naquele ponto do oceano onde a grande tragédia aconteceu. E talvez você conheça a canção que ele escreveu. O hino diz assim, ó: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sim, ele escreveu essa canção com o coração cheio de dor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amada, é possível. Deus está dizendo: seja feliz comigo. Paciência nas tribulações. Paciência, minha filha. Paciência, meu filho. Aleluia. Todos enfrentam tribulações, são crises familiares, são perdas. Assim como Horatio Spafford, e eu contei essa história aqui. Uma história triste, mas que se tornou conhecida no mundo inteiro, em especial por conta dessa canção, onde ele é o autor. E escreveu essa canção em alto mar, no ponto exato do oceano que suas 4 filhas morreram. Ele escreveu: sou feliz com Jesus. Todos nós passamos por momentos em que as coisas parecem injustas. E a nossa reação natural é desanimar. É reagir, desistindo. Oh, meu Deus! Mas você precisa dizer assim: eu não vou abandonar a minha fé porque eu estou atravessando uma tempestade. Eu não vou abandonar a minha fé por conta dessa tempestade. E por fim, para nós orarmos, Paulo, ele agora manda perseverar na oração.